Então, em primeiro lugar, calmem. Eu tenho 70 anos, então, pelo amor de Deus, eu estou condenado, eu não posso sair de casa. Espera um pouquinho. Você tem que ter, primeiro, uma comorbidade. E você tem que ter 2 para evoluir mal, tá certo? É 2,3, isso está muito bem classificado. Gente, isso aqui está gerando pano. Não, você tem que comentar, então, todo velhinho não pode ficar encolhido dentro de casa. Gente, viva um pouquinho, usa o miolo que Deus lhe deu. Políticos não têm, mas vocês têm. E vocês têm a capacidade importante de escrever para eles e pressioná-los. O poder emana de vocês, o poder de saúde, poder de dinheiro e poder de voto. Desculpe, eu não estou querendo ser político, mas acho que tem que colocar um bom senso na população. Então ele começa a subir, principalmente quando é um vírus novo. Por que o vírus novo? Porque ninguém tem anticorpos, ninguém tem defesa. A curva começa a subir, tá certo? Então ele sobe até um pico e depois começa a cair. Gente, isso é verídico desde que o vírus é vírus. Como você pode aumentar a velocidade, chegar até esse pico do cone? 2 maneiras. Vacina ou pegar a doença. Como não tem vacina... Vai demorar pelo menos, né? Pelo menos uns 10 meses aí, até... Nós estamos num tempo recorde, né? Mas pelo menos 10 meses para frente. Aí. Não, tá todo mundo aí, mas não tem jeito. Você tem que fazer experiência, tem sua cepa certa. Quando o nível de pessoas já com anticorpos chega a 65%, tchau, pandemia. Basicamente, o que eu falo assim, eu quero salvar vidas. Não, você salva uma vida e destroça 100. Então, você não está salvando vidas, porque esses 100 vidas que está destroçando vai ter uma suscetibilidade exatamente à sua saúde, que não é só saúde física, mas saúde mental, em especial, número 1, saúde econômica, que nutre a saúde física, esses já são destruídos, entende? Então, isso é palavra... Você sabe, os políticos usam palavras aí de uma forma totalmente incorreta. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao nosso coronavírus, que faz menos mal do que esses discursos do político. Eu vou repetir isso. Esse vírus aqui faz muito menos mal. Eu estou falando disso da alto, vamos dizer assim, se eu puder dizer, não do pico do coronavírus, mas do alto da minha experiência, certo? O coronavírus faz muito menos mal do que o discurso dessas pessoas oportunistas estão usando isso para angariar ou sua simpatia, e gerando pânico. Aliás, só para lembrar, quem foi a última pessoa que utilizou do pânico da população para alcançar o poder? Sabe quem foi? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ele foi o último homem que usou o pânico da população para chegar ao poder. Não é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi atrás de guerra. O Stalin é um aprendiz comparado com o Adolf Hitler, tá certo? O Adolf Hitler pegou uma Alemanha destroçada. Esses políticos estão pegando uma sociedade destroçada por fake news, tá certo? Então isso está acontecendo. Usem isso, pensem bem nisso, friamente, e vão entender realmente o alcance desse tipo de discurso que está permeando a nossa sociedade hoje. Aí o que acontece? Ele desce e realmente, aparentemente, depois de sacrifício para todo mundo, você consegue chegar a um nível lá embaixo, opa, pronto, já conquistamos o vírus. E aí o que acontece? Semanas depois, tem a segunda subida. É ressurgimento desse vírus que vem aqui. Tá claro? Sim. Isso, no Brasil, é desastroso, porque vai cair justamente no mês de junho e julho. E é importante lembrar que todos os vírus, principalmente respiratórios, adoram temperatura temperada, moderada. Eles detestam frios extremos e calores extremos, tá certo? É isso que acontece. Agora, quando você faz outras medidas de contenção, mas moderada, como se chama distanciamento social, que é esse verde aqui, certo? Ele diminui o pico, o ápice, certo? Dura um pouquinho mais, mas resolve o problema porque não tem como ter uma outra subida. Então, você comparando as duas áreas, são rigorosamente iguais. Só que é mais suave, eu não fecho a população, não fecho as indústrias, não fecho a economia, certo? A pessoa vai ter que pegar anticorpos de qualquer jeito. Esse é o único jeito de cagar a pandemia. Não tem jeito. Tem que ficar um ano em casa, né, doutor? Ou vai ficar um ano em casa, até subir a vacina, não tem como. Ou pior, começa, fecha, sobe de novo, fecha de novo, sobe de novo.
E aí nós vamos isso para um ano e meio. É isso que vai acontecer. Então não adianta. E olha, gente, calma. O coronavírus tem uma alta contagiosidade, mas a letalidade dela, quer dizer, a capacidade dele de provocar morte, não é maior nem menor do que a influenza. A China, onde começou isso, a letalidade é menos de 1%. Querem comparar? Então, quem tem que a história verdadeira? Mas o chinês mente. Tudo bem, pode ser. Eu não mentinho. Mas o governo chinês mente. Mas, espera um pouco. Mas ele não tem interesse em mentir, porque ele superou essa fase. Tá certo? Mas a China impôs um isolamento duro. Não, ele só impôs numa província, a subprefeitura de Hubei. Pequim, Xangai, Nanquim, onde eu nasci, etc., não foi isolamento total. Foi feito distanciamento social. Aliás, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Coreia, Taiwan, Singapura, Malásia, Austrália, Suécia, no frio, tá certo? A Holanda também era distanciamento social. E não isolamento, porque isolamento é burra. Então, é isso que nós temos que fazer, tá certo? É um distanciamento social, não fechar nada, manter a economia andando para poder alimentar os recursos da coisa. É inevitável que as crianças sejam infectadas, mas eles vão fazer parte daquela corpo que ajuda a subir para chegar ao pico, porque eles fazem parte do corpo da comunidade humana, não tem como se impedir isso. Mas é importante eles terem isso. Então, não é assim. Mas aí, o grande risco, eles são também transmissores, sem dúvida. Então, é por causa disso que esse distanciamento social é assim, olha, filho, netinho, dá um alô pro vovô, mas não abrace ele. E aí, o vovô vai ter que entender. Sofre, não é, mas é para o próprio bem dele. Então, ninguém está impedindo, isolando o velhinho dentro de uma sala, não pode receber ninguém. Está errado isso. Faz mal para a cabeça dele, faz mal para o corpo dele, vai diminuir, vai levar em depressão, e aí vai morrer de outras coisas, que, além da doença base dele, que é afetado pelo emocional, tá certo? Então, basicamente, é essa história. Então, o que é o mais interessante? É fazer o distanciamento social, que é... E o que novamente, eu vou chamar do Lara, do Mesquita. Ele falou o quê? Fernando Mesquita. Nós podemos escolher o caminho inteligente, usando os nossos miolos, que vai sofrer muito menos, a população sofre muito menos, e a sociedade sofre muito menos, a economia muito menos, ou nós podemos acompanhar, continuar nossa quarentena burra. E ele usou a palavra burra, não é meu, é dele. Se quiser processa ele, não eu. Mas ele é um cara respeitado. Ou continuar essa quarentena burra, que leva a uma depressão econômica e que poderá chegar a uma depressão irreversível. E é isso que nós caminhando, gente. Certo? Por quê? Porque nós estamos adotando medidas sanitárias idiotas. Não científicas. Pela Organização Mundial de Saúde. Mas não é, a Organização Mundial não é idiota. A interpretação dela que é idiota. Eu sou assessor do OMS há 25 anos, gente. Eles são um bando de burocratas, com um R só, burocratas, europeus, que nunca pisaram fora daquele continente e querem ditar política do programa para o mundo inteiro. Mas eles não podem. O que acontece? Eles estão com uma pandemia na Europa, onde 90% das pessoas estão doentes. Então, ele tem que dar uma diretriz para... Mas ele falou muito bem na primeira. Nós estamos ditando que isolamento, quer dizer, isolation, algum tipo de isolamento é importante, certo? Mas cada país tem que escolher o seu caminho. E não falou de isolamento social. Quem falou isso não foi o diretor-geral, aquele africano. Foi aquele idiota inglês, certo? E fala por quê? Ele simplesmente estava respondendo uma pergunta. Não sei se vocês perceberam que eles fizeram a pergunta para o presidente, ou diretor-geral, cortaram e mostraram esse inglês. O diretor reiterou na sua assim, cada país tem que escolher o seu caminho. E agora, o Fernando me falou, vamos escolher a forma mais inteligente. Aliás, quem fez lockdown, não fez lockdown, e teve temperatura alta, são os melhores números. Então, gente, nós temos um sol maravilhoso que vai ficar com a gente mais 2 meses. Mais 2 meses. Não achate a curva, que é burrice. Você tem que deixar as pessoas se infectarem. A maioria deles, 98%, vai ser
nada ou pouco. E o que é distanciamento social? O que é intervenção vertical? Gente, essa intervenção vertical não foi do Bolsonaro. Isso a Japão estava praticando desde o começo. Desde janeiro, a intervenção vertical. É japonês o nome, gente. E quem disseminou isso foi um professor de Yale, que fala assim, nós temos que fazer uma intervenção cirúrgica vertical, ou seja, proteger as pessoas que são de risco, as pessoas que têm comorbidades. Vamos isolá-los, não isolá-los num lugar fechado, isolá-los e não é isolá-los, o problema deles quer dizer protegê-los de contaminação. Sim. O número de mortos é inegável. Pode ter mais notificado ou não. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer homem de rua aqui que morre na rua já é coronavírus, não é de infarto, de derrame cerebral, nada. Ele está morrendo por coronavírus. Então, você come, bebe, respira, e toda a sua desgraça é coronavírus. Aliás, toda a desgraça brasileira agora é coronavírus, né? Nós estamos nessa depressão, recessão enorme por causa de coronavírus. Então, realmente, de uma certa forma, poderia ser verdade. Mas, olha que coisa. Mas acontece, quando você testa muita gente, você vai ter um contingente maior de pessoas que são infectadas com ou sem doença. Então, você aumenta o denominador. Como o número de mortes não muda muito, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que acontece? Se o denominador subindo muito, a sua letalidade cai. Então, se hoje é 3%, ele vai cair para 0,5%, 0,8%. Um professor da Harvard fez o cálculo que, se nós tivéssemos, porque não temos tempo de fazer teste, influenza nós já temos testes abundando. A influenza está conosco há 100 e tantos anos, então nós temos testes para sarampo, nós temos testes imunológicos, catapora tem, varíola tem, tudo isso tem doenças neurológicas sobrando. Coronavírus não tem. Então o que acontece? Você não consegue testar. Daqui a 2 anos, quando nós temos muitos testes, nós vamos chegar, putz, que bobagem que nós fizemos. Realmente, é um vírus com letalidade relativamente baixa, causou um pânico geral, destruiu nações, destruiu povos e destruiu o relacionamento entre as pessoas, certo? Por um vírus que não era tudo isso. Foi um vírus, uma panicodemia fabricado, tá certo? Ou exaltado ou exagerado pela mídia, certo? Então é isso que a gente tem. Nós temos que influenciar, colocar um pouco de bom senso nas pessoas que mandam para mostrar os verdadeiros resultados. Vitor, eu não mostrei um dado que é meu. É tudo tirado de informações oficiais.